A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o culto dessa noite lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 145. Salmo 145, versículos 1, 2 e 3. A bondade, grandeza e providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então todos os dias nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. E louvemos ao Senhor agora com um cântico espiritual. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Invoque o nome do Senhor, meu irmão. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus agora com as nossas orações, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento que o Senhor é tudo para nós, Verdade, Senhor. que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, Obrigado, te Senhor. buscando, Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui para dizer que nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Obrigado, porque Senhor. o Senhor Obrigado, é o nosso Deus, porque nós podemos nos refugiar em Ti, É verdade, Senhor. É Senhor, verdade, Senhor. glórias ao Teu nome, Senhor, muito obrigada, Senhor, Obrigado, porque Senhor. o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias, Obrigado, Senhor, Senhor. tem Obrigado, cuidado da Senhor. Sua igreja, Senhor. Continue, Senhor, com a Sua mão de poder sobre nós e faça com que a cada dia, Senhor, nós possamos sim Te bendizer, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Sim, Senhor. sempre, Senhor, reconhecendo o Seu senhorio, Senhor, sobre nós. Sim, Obrigada, Senhor. Rendemos graças ao Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, a
paz do Senhor está sobre nós. Nós vamos meditar nessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 3. Eu estarei lendo nessa tradução, nova versão transformadora, tá? Então, os irmãos que estão na atualizada vão perceber um pouco a diferença, mas o texto aqui é o mesmo, tá bom, irmãos? Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, palavra do Senhor aos nossos corações, nesta noite, ao coração do seu povo. Abre a sua Bíblia com fé, já pedindo a Deus que Deus esteja falando ao teu coração, ministrando a sua palavra ao teu coração, porque nós queremos começar essa semana, irmãos. Deus está nos dando mais uma semana de vida e queremos começar essa semana experimentando mudanças da parte de Deus. Quem não precisa mudar, quem não precisa se aperfeiçoar, quem não precisa deixar alguma coisa que não está em conformidade com a nossa vida cristã e não precisa trazer para a sua vida ou trazer para as nossas vidas virtudes do reino dos céus. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Nós precisamos crescer, somos desafiados a crescer na vida espiritual, dia após dia, momento após momento. E agora é uma oportunidade que Deus está nos dando para isso. Por isso, abra sua Bíblia com fé. Vamos realmente pedir a Deus que Deus esteja falando através desse texto. Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Oremos novamente. Deus, ó Pai, nós nesse momento, diante da Tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos corações para que possamos assimilar a Tua palavra através da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Pai, nós cremos no Teu poder e cremos que agora é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nessa fé, nessa certeza é que oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos um momento em que a nossa saúde física tem sido ameaçada por esse vírus. Evidente que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Aliás, como cristãos, nós entendemos, porque a palavra do Senhor nos ensina isso,
nós temos o conhecimento de que o nosso corpo é templo do Espírito. Então, o nosso corpo não nos pertence, mas pertence a Deus. E como templo do Espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo, zelar pela nossa saúde. E é isso que nós temos visto muito nesses últimos dias, diante dessa crise, diante desse vírus, o Covid-19. Até aí, nada de anormal. Porque nós também, como já falamos, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos zelar por nossa saúde. Porém, irmãos, nós sabemos também que mais importante do que o nosso corpo, mais importante que a saúde do nosso corpo é a saúde da nossa alma. E nós estamos falando isso alicerçados na própria palavra de Deus. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele diz: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o nosso corpo físico se corrompa, isto é, sofra uma degeneração, porque o nosso corpo é limitado, está sujeito às enfermidades, às limitações, está sujeito ao tempo. Então, mesmo que o nosso homem exterior, mesmo que o nosso corpo físico, mesmo que a nossa saúde física sofra degeneração, o nosso homem interior, isto é, a nossa alma, o nosso espírito se renova de dia em dia. Então, irmãos, diante dessas palavras, nós percebemos claramente que a nossa alma, ela precisa, na verdade, estar constantemente saudável. E é claro que nós temos condições em Cristo para que isso aconteça, para que a nossa alma esteja sempre saudável, fortalecida, mesmo que muitas vezes não aconteça o mesmo com o nosso corpo. Você já viu essa cena? Um filho de Deus, uma filha de Deus, acometida por uma doença, uma enfermidade grave. O seu corpo vai degenerando, mas se esse filho, essa filha está em profunda comunhão com Deus na pessoa de Cristo, a sua alma, o seu homem interior se renova de dia em dia. É muito importante a gente discernir isso, irmãos, compreender isso. Na verdade, diante dessa crise, nós até percebemos isso, o quanto as pessoas estão ansiosas, preocupadas com o corpo, preocupadas com a saúde. Sim, isso não é errado. Mas a pergunta é, será que essas mesmas pessoas estão também preocupadas com a alma, com o espírito? Tem essa noção, esse discernimento? Porque um dia o corpo, irmãos, ele vai voltar ao pó, mas o espírito retornará a Deus. Nessa mesma direção, o apóstolo Paulo, também escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa para a vida que agora é e da que há de ser.
Então, Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, e nós sabemos que Timóteo era influenciado por uma cultura grega, até porque o seu pai mesmo era grego, e nós sabemos que a cultura grega, ela valorizava muito o corpo físico. Então Paulo escreve a Timóteo, olha Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso. É interessante que Paulo não está dizendo que o exercício físico não seja proveitoso, mas diante da piedade, e o que é piedade aqui nesse texto? Piedade é o nosso relacionamento com Deus. A piedade é a nossa devoção a Deus. Uma pessoa piedosa, biblicamente falando, é uma pessoa que cultiva um relacionamento profundo com Deus, tem intimidade com Deus, vive para Deus e por Deus. Então Paulo está dizendo, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo é muito proveitoso. E é claro que esse relacionamento um dia vai nos levar para a vida eterna. Esse relacionamento já estará nos abençoando aqui nesse plano terreno, mas um dia esse relacionamento vai nos conduzir às moradas eternas. Então, irmãos, sim, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da nossa saúde física, mas muito mais, nós devemos cuidar da nossa alma, da nossa saúde espiritual. O final desse texto que nós lemos diz assim, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E é claro, irmãos, que o escritor sagrado aqui, quando ele fala de corpo, fala da força dos ossos. É claro que nós precisamos fazer uma aplicação, acima de tudo, no que diz respeito à nossa vida espiritual. Até porque também, irmãos, nós entendemos que quando a nossa alma, o nosso espírito está em equilíbrio, quando a nossa vida espiritual está bem, quando o nosso relacionamento com Deus, na pessoa de Cristo, está sendo conduzido de uma forma abençoada, de uma forma profunda, é claro que isso também vai, de alguma forma, até afetar a nossa saúde física. Mas vamos pensar aqui, principalmente, quando o texto fala em saúde para o corpo, saúde para a alma. Até porque nós, como seres humanos, somos corpo e alma, corpo e espírito. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. E aqui o texto vai nos dizer como nós podemos desfrutar da saúde para a nossa vida espiritual, como nós podemos desfrutar de força na nossa vida espiritual. Então, o escritor sagrado vai nos ensinar, vai nos revelar lições preciosas. Por isso, preste atenção. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer ter uma vida espiritual robusta, fortalecida, para os embates da vida, para os embates que essa vida nos impõe, você precisa seguir essas instruções do próprio Deus. Primeiro, nós devemos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. É interessante que tudo começa com Deus e sua palavra. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Se nós queremos ter uma vida espiritual saudável, se nós queremos ter uma vida espiritual robusta, fortalecida, nós precisamos abrir o coração
para a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Num momento como esse, como você tem enfrentado todas essas circunstâncias advindas dessa crise? Você tem olhado para dentro de si mesmo e tem percebido isso, a força que vem de Deus operando em sua vida? Você se vê assim fortalecido para os grandes desafios que essa época, essa era tem colocado diante de nós? E nós sabemos, irmãos, que é a palavra de Deus que fortalece a nossa alma. Por isso, nesse texto em que fala de saúde para o corpo, força para os ossos, saúde para o espírito, força para o espírito, esse texto começa com o amor pela palavra de Deus, amor pelos mandamentos de Deus. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Se você quer ter o seu espírito fortalecido, beba a palavra, ame a palavra, busque orientação na palavra. Não deixe de estar diante da palavra de Deus, da verdade de Deus. Eu sei que de repente você pode dizer o seguinte: eu estou sempre escutando isso. Mas quantas vezes nós escutamos e escutamos o quanto é imprescindível estarmos diante da palavra, buscar conhecimento na palavra, buscar fortalecimento da palavra, na palavra, e não fazemos. Não há atalhos, não há atalhos. Não podemos forjar novas regras, novos princípios, porque tudo já foi consumado por Cristo na cruz. O que nós precisamos, irmãos, já está diante de nós. A sua alma está fortalecida, a sua alma está saudável. Como você tem reagido às circunstâncias difíceis, com equilíbrio, com fé, com esperança, confiante, não em si, mas em Deus? Ou você tem lidado com todas essas circunstâncias, causadas, inclusive, por essa crise, assim, frágil, tomada pelo medo, pela falta de esperança, pela falta de perspectiva? Como está o seu interior fortalecido no Senhor através da palavra dele? Ou o seu interior está fragilizado, inconstante? Então está aqui, irmãos, está aqui a lição, está aqui o caminho. Não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Cheia de paz. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Beba a palavra de Deus. A cada dia pare, se alimente da palavra de Deus. Isso é saúde para a sua alma. Isso é forças para a sua alma. A sua alma será fortalecida com a palavra de Deus. Mas o escritor sagrado, ele continua: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Se nós também, irmãos, queremos ter uma alma saudável, fortalecida, nós precisamos atentar para esse princípio aqui, para esse mandamento. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Se nós queremos ter uma alma fortalecida, uma alma saudável,
nós precisamos trilhar o caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho da generosidade. Nós não podemos permitir no poder de Jesus Cristo que o nosso coração endureça, que o nosso coração azede diante das circunstâncias difíceis da vida, diante das perseguições, diante das tribulações, diante das privações, diante das humilhações que muitas vezes nós enfrentamos nessa vida. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando, no poder de Jesus, nós não deixamos a raiz de amargura tomar conta da nossa alma, isso com certeza vai fazer com que a nossa alma seja uma alma saudável e não doente. Seja uma alma fortalecida e não frágil. Quando o ódio, quando a raiz de amargura, quando o ressentimento, quando a falta de perdão, quando a antipatia toma a nossa vida, toma o nosso coração, faz residência em nossa alma, isso fragiliza, isso adoece. Quantas pessoas estão doentes da alma e até do físico? Porque carregam no coração, carregam na alma rancor, ódio, falta de perdão. Não há perdão, não há generosidade, não há amor, não há paciência para com o outro. Por isso o escritor, no texto em que ele fala sobre a saúde para o corpo, força para os ossos, e nós estamos fazendo uma aplicação espiritual. Então o texto que fala em saúde para a alma, fortalecimento para a alma, é um texto que fala que nós não podemos permitir que a bondade, a generosidade, o amor abandone a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, como está o teu coração? Quais os sentimentos que nesse momento estão inundando o teu ser? Amor, bondade, perdão, generosidade, compaixão, paciência. Quando a nossa vida se enche desses sentimentos, dessas virtudes, isso gera saúde. Isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós queremos ter uma alma fortalecida, se nós queremos que a nossa alma seja saudável, primeiro precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos vigiar para que sentimentos ruins não estejam escravizando a nossa alma. Nós não podemos permitir que a raiz de amargura, o rancor, a mágoa, falta de perdão, falta de amor, falta de bondade esteja aprisionando a nossa alma, o nosso coração. Pelo contrário, nós precisamos ter um coração cheio de amor. Nós sabemos, irmãos, o quanto o amor, o verdadeiro amor, gera vida na nossa existência. E nós sabemos como isso está acontecendo. Nós sabemos que isso esteja acontecendo na nossa vida quando nós levantamos a cada dia, tomados pela alegria, agradecendo a Deus tudo que temos, agradecendo a Deus a família que temos,
agradecer a Deus tudo que Ele tem nos proporcionado. Nos vemos de bem com a vida, felizes. Então também ter um coração cheio de amor, é claro, isso aí é tão lógico, tão claro, quando nós estamos com o nosso coração cheio de amor, de bondade, de generosidade, de perdão, isso gera saúde em nossa alma, isso fortalece a nossa alma. Louvado seja Deus. Mas o escritor sagrado, ele continua: então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. E agora, o escritor sagrado, ele está dizendo que quando nós abrimos o nosso coração para essas virtudes, nós vamos testemunhar. Primeiro nós vamos alegrar o coração de Deus, nós vamos honrar o nosso Deus, mas nós também vamos testemunhar o poder de Deus diante dos homens. Então você conseguirá favor e boa reputação. Mas ele continua dizendo: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Se nós também queremos ter uma alma saudável, fortalecida, olha só, irmãos, tudo o que fazemos, nós precisamos fazer debaixo da orientação de Deus, em obediência a Deus. Nós não podemos, de forma nenhuma, cair na cilada de acharmos que nós temos o controle de nossa vida, que nós nos bastamos, que nós somos autossuficientes, que nós somos inteligentes, articulados, que nós podemos por nós mesmos. Que na verdade isso, irmãos, é uma visão que norteia a mente das pessoas nesse mundo. Elas podem, elas por elas mesmas são capazes. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que isso é uma falácia. Nós somos seres humanos limitados, nós carecemos de Deus, nós carecemos da sabedoria que vem da parte de Deus, nós carecemos do entendimento que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Cuidado! Perceba isso, se você, de repente, tem conduzido a sua vida por você mesmo, você não para orar, você não para buscar em Deus a sabedoria, o entendimento, a compreensão, o caminho. Isso nada mais é do que orgulho, isso é egocentrismo. E isso, irmãos, isso não pode de forma nenhuma ser uma realidade na vida daquelas pessoas que dizem conhecer a Deus, viver para Deus. Isso não pode ser uma realidade na vida de um discípulo de Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por que fazendo assim, nós vamos adoecer? Nós vamos adoecer, irmãos, porque nós não temos como, nós não temos o controle de tudo. E quanto mais a gente procura fazer as coisas por nós mesmos, quanto mais nós tentamos controlar todas as coisas, todas as circunstâncias, menos nós conseguimos. E é claro que isso vai gerar o quê? Isso vai gerar frustração, isso vai gerar ansiedade. E isso vai adoecer o corpo, vai adoecer a alma. Por isso, se nós realmente queremos ter uma alma saudável, uma alma fortalecida, nós precisamos buscar o poder de Deus, nós precisamos fazer tudo
tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o mover de Deus, de acordo com os propósitos de Deus. Abrindo o nosso coração para Ele, falando para Ele o seguinte: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu não tenho o controle de tudo. Por isso eu quero buscar em Ti o poder, a orientação, eu quero me entregar nas Tuas mãos. Porque a minha segurança vem de Ti. A minha segurança vem de Ti. Aí nós descansamos. Aí a alma se sente segura nos braços do Pai. E é claro que isso gera saúde. Gera saúde, isso fortalece a nossa alma. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Maravilhoso. Quando nós começamos um dia cheio de desafios, mas nós buscamos a orientação, o poder de Deus, nos colocamos nas mãos de Deus e falamos: Senhor, esse dia eu coloco diante do Senhor, eu tenho muitos desafios para esse dia, eu vou enfrentar de repente circunstâncias difíceis, situações difíceis, mas eu confio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha família a Ti. Eu entrego tudo que se refira a mim em Tuas mãos, porque eu entendo que eu sou limitado, eu não sou autossuficiente, eu preciso do Teu poder, eu preciso do Teu mover sobrenatural na minha vida. Eu quero descansar nesse dia. Sim, eu vou fazer a minha parte. Mas eu sei que existem coisas que só o Senhor pode fazer. Isso precisa ficar claro, irmãos, em nosso relacionamento com Deus. E é claro que isso vai gerar o quê? Saúde para a nossa alma. Isso vai fortalecer a nossa alma. Nos veremos mais equilibrados, mais seguros. Seguros porque estamos nas mãos do Senhor, porque estamos nas mãos do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, justamente para isso, para nos fortalecer, para nos orientar, para nos confortar, para nos dar a sua paz. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma alma saudável, fortalecida, dependa de Deus. Viva na dependência de Deus. Cuidado com a autoconfiança. A autoconfiança é uma filosofia, é um estilo de vida de um mundo que rejeita a Deus, rejeita o Criador, rejeita aquele que é o Senhor. Então, cuidado. A nossa confiança vem do Senhor. Devemos estar confiados no Senhor. Isso gera paz, quietude. Isso nos dá segurança. E alguém que realmente se sente e crê que está seguro nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, tem uma alma saudável, uma alma cheia de vida, cheia de vida. Porque a nossa vida, ela vem do Senhor, ela vem do Criador. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, não se impressione com a sua própria capacidade, não se impressione com a sua própria maneira de querer fazer as coisas.
Quantas vezes, se nós não vigiarmos, nós nos vemos cheios de nós mesmos. Não confie na sua própria sabedoria, não confie na sua própria maneira de ver as coisas. Quantas vezes nós enxergamos as coisas do nosso jeito e achamos que esse é o único jeito. Não buscamos sabedoria em Deus. Cadê a humildade? Cadê a dependência? Cadê a fé? Porque a verdadeira fé é entrega incondicional a Deus. A verdadeira fé nos faz buscar segurança naquele que pode todas as coisas, conhece todas as coisas, domina todas as coisas. Deus, Jesus Cristo, não o homem, não o homem. Tem muita gente vivendo impressionada com a sua própria sabedoria, com a sua própria maneira de ver as coisas, de compreender as coisas. Tem muita gente impressionada com a sua maneira de decidir as coisas. Tem muita gente impressionada com a sua maneira de controlar as coisas, achando que sabe tudo e que pode tudo. Só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Só Ele. São os atributos incomunicáveis de Deus, só Ele. Mas o homem muitas vezes é tentado pelo diabo a pensar dessa forma, a querer essa autonomia. Isso é um desastre na vida humana, irmãos. É um desastre. Por isso, vamos pensar na nossa vida, como nós temos conduzido a nossa vida assim, achando que a nossa sabedoria nos basta, o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso controle. Não. Não se impressione com a sua própria sabedoria, não se impressione com a sua própria vida. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Porque quando isso acontece, irmãos, na verdade, quando o ser humano pensa assim, vive assim, ele está atraindo mal para a sua vida. Ele está atraindo mal para a sua vida. Eu não preciso dizer isso a você, você sabe disso. Vamos olhar para esse mundo. Por que as pessoas estão atraindo mal para si nesse mundo? Porque elas estão vivendo afastadas de Deus, conduzidas por elas mesmas. Se achando o centro do universo. Por isso que esse mundo está assim. Por isso que a humanidade está assim. Esse mundo, essa humanidade que rejeita a tutela divina do Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas. O nega, o rejeita e ao mesmo tempo se acha, se vê como alguém que pode todas as coisas. Aliás, essa crise mesmo tem nos mostrado. Mais uma vez, Deus está enviando os seus sinais do quanto os homens são limitados, impotentes. Busque a vontade de Deus em tudo que fizer, e lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo, saúde para a alma e força para os ossos. E a sua alma será fortalecida. Que Deus nos abençoe. Queridos, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, a palavra de Deus tem nos mostrado o caminho que nós devemos andar. Então pense um pouco na sua vida, faça essa reflexão. Você quer ser uma pessoa saudável espiritualmente, fortalecida espiritualmente?
Ame a palavra de Deus. Não permita que sentimentos ruins acampe em teu coração. Entenda que você não é suficiente, que você precisa da sabedoria divina, da condução divina. E assim você vai se afastar do mal. E a sua alma viverá saudável, fortalecida. E assim você será um instrumento nas mãos de Deus. Como também vai testemunhar essa vida abundante diante dos homens. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele continue falando aos nossos corações. Ó Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra mais uma vez falou ao nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos diante dessas benditas palavras que tem norteado as nossas vidas, tem feito com que nós caminhemos na verdade, na Tua verdade única, absoluta. E isso tem sido vida para a nossa vida, saúde para a nossa alma, fortalecimento para o nosso espírito. Obrigado, Pai. Obrigado. Continue nos abençoando, continue nos iluminando, continue nos conduzindo, continue fortalecendo o Teu povo, a Tua igreja, Jesus. Muito obrigado por esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais essa semana que está se iniciando. Ó Pai, recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Terça-feira, 19h30, nós estaremos orando através do aplicativo Zoom. Na quinta-feira, estudo bíblico às 19h30 e no domingo, pela manhã sempre às 9h30 e à noite às 19h. Que todos tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.